Deus dos antigos, cuja forte mão prege sustém os astros lampeirão, o soberano excelso Criador, com gratidão cantamos teu louvor. Desde o passado foste nossa luz, sol que até hoje com fulgor reluz. Ser nosso esteio, guia e proteção, tua palavra lei e direção. Da guerra cruz, doutrina, assolação, dos tempos maus, do mundo em confusão, seja teu braço nosso defensor, nós confiamos sempre em ti, Senhor. Teu povo, Deus, assiste em teu amor, no testemunho do teu grande amor. As nossas vidas vem fortalecer, para o teu nome sempre engrandecer. Amém. Meus irmãos, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus é que nos sustenta nesses dias. A oração e também a presença do Espírito Santo que há em nós. A igreja no passado, o povo de Deus, sempre precisou da segurança do Espírito Santo. Muitas vezes o povo de Deus precisou se esconder, precisou estar em batalhas, precisou muitas vezes fugir de alguns inimigos que estavam às suas espreitas, mas quem sustentou foi o Espírito Santo. E até hoje nós temos a presença dele com a igreja. A igreja é fortalecida, a igreja é sustentada, a igreja está sempre a cada dia mais sendo fortalecida pelo poder do Espírito Santo. Não somos nós que vamos criar forças para resistir às dificuldades. Não somos nós que vamos converter as pessoas dos seus maus caminhos. Não somos nós que vamos convencer as pessoas de aceitar a Jesus Cristo. Mas é o poder do Espírito Santo que vai de encontro aos corações de cada um que vai se arrepender e aceitar Jesus como único e eterno Salvador. Basta que nós preguemos o Evangelho com as nossas vozes e também com as nossas atitudes. Que nós possamos continuar firmados no Senhor, que Ele nos use como instrumento nas tuas mãos. O Salmo 128 vai dizer: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde o Sião
para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Aqui está sendo exclamada, aqui está sendo declarada a vitória do povo de Deus, a prosperidade do povo de Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Aquele que trabalha vai comer o fruto do seu trabalho. Aquele que age com honestidade vai colher o fruto da sua honestidade. Aquele que age conforme a palavra de Deus será abençoado também conforme a palavra de Deus. Todos podem trabalhar, todos podem ter o seu sustento, mas somente aqueles que realmente darem graças a Deus por tudo que ganham, aqueles que realmente agirem nas suas vidas conforme Deus predeterminou, somente estes irão transparecer a glória de Deus. E aí ele vai continuar: a esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebento da oliveira, a roda de tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que nós possamos temer ao Senhor todos os dias de nossa vida, que nós possamos procurar agradar a Deus em todos os momentos de nossa vida, não a homens, mas sim a Deus. É o principal provedor e o nosso sustentador, aquele que está olhando para a igreja nestes momentos, em cada lugar em que nós estivermos. Deus está olhando para nós. Vamos louvar a Deus, vamos entoar alguns hinos ao Senhor, vamos proclamar a glória que Deus tem sobre a igreja, vamos declarar a Ele o nosso louvor, a nossa adoração. Vamos entoar o hino de número 93, Firmeza na Fé. Hino 93, Firmeza na Fé. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz do temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece em sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A trombeta ressoa, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Vamos entoar o hino também 92,
a fé contemplada. Hino 92, a fé contemplada. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer. Ó Senhor, a fé contemplará, tua fé, Jesus, contemplará. Senhor, que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé, Jesus, contemplará. Quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Ó Senhor, a fé contemplará, tua fé, Jesus, contemplará. Senhor, que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé, Jesus, contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Ó Senhor, a fé contemplará, tua fé, Jesus, contemplará. Senhor, que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé, Jesus, contemplará. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Colossenses 2, versículos 20 a 23. Colossenses 2, versículos 20 a 23. Colossenses 2, 20 a 23, vai dizer assim: a obediência a tais práticas não vence o pecado. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não manusieis isto, não proves aquilo, não toqueis naquilo outro, segundo os preceitos de doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor nenhum, algum, segundo contra a sensualidade. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pelo Teu Santo Espírito, Pai, que está em nós a cada dia, avivando a nossa fé. Fortaleça a Tua igreja, fortaleça cada um que está ouvindo a Tua palavra neste momento, aqueles, ó Pai, que estão precisando, ó Pai, de fortalecimento nestes momentos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quais são as nossas responsabilidades
após o momento que nós aceitamos a Jesus Cristo? Quais são as nossas atitudes de acordo com a palavra de Deus quando nós aceitamos a Cristo? O que nós devemos fazer? O que nós nos comprometemos a fazer? O que nós precisamos a cada dia mais fazer segundo a palavra do Senhor? Aqui em Colossenses 2, o verso 20 a 23, Paulo está exortando a igreja em Colossenses a viver de acordo com a palavra de Deus e não segundo a palavra de homens, porque muitas pessoas podem se utilizar de sabedorias sem valor bíblico para tentar doutrinar alguém e muitas vezes não encontram respaldos bíblicos para até mesmo montar uma igreja, até mesmo para pregar, não conseguem se sustentar biblicamente. Então o que acontece? Começam a criar algumas leis humanas, começam a criar algumas doutrinas humanas, começam a criar algumas regras em que não há sustento bíblico. A igreja de Colossenses, ela sofria com isso, por causa dos judeus que não eram convertidos, aqueles que realmente estavam de acordo com a lei de Moisés, aqueles que obrigavam as pessoas ainda à obediência para ganhar a salvação, obediência à lei. Mas Paulo, ele vem exortar a igreja aqui que nós vivemos pela graça, porque quando tentamos obedecer, nós falhamos no Antigo Testamento. Hoje, a obediência que nós damos à palavra de Deus é, claro, um ato primordial para a vida daquele que já foi salvo, não daquele que quer ser salvo, não daquele que quer alcançar a santificação, mas sim aquele que já foi salvo. Então, Paulo vai dizer aqui: se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não manuseei isto, não proves aquilo, não toqueis naquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Então Paulo está chamando a atenção aqui aos crentes da igreja de Colossos, porque que eles estavam realmente obedecendo a palavra, as leis, as doutrinas que estavam sendo pregadas. Eles estavam obedecendo por causa dos homens ou por causa de Deus? Eles estavam obedecendo as doutrinas conforme a ordenança dos homens ou conforme a ordenança de Deus? Então ele vai alertar: olha, se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, se vocês realmente aceitaram Jesus Cristo, se vocês tiraram o velho homem e agora estão com um novo homem, nova humanidade, nova vida com Cristo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não manuseei isso, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Então Paulo está alertando aqui: se realmente vocês morreram de acordo com o que a palavra de Deus manda, vocês continuam a obedecer todas as coisas segundo os preceitos dos homens, segundo a lei dos judaizantes, aqueles que estão tentando tirar o foco da graça de Deus, aqueles que não viram em Jesus Cristo como o único e eterno Salvador. Então, a igreja ela precisa ter muitos cuidados nos dias de hoje, porque sempre se levantarão falsos mestres, falsos pregadores, falsos profetas, que podem tentar tirar a palavra de Deus como regra de fé e de prática e começar então a lançar uma doutrina humana para que as pessoas continuem a obedecer. Então a pessoa ela pode perder o foco da vida cristã. Ela começa a obedecer não porque a Bíblia manda, mas porque homens
estão mandando. E quando ela se vê numa situação difícil de ser resolvida, o que ela faz? Em vez de ela consultar a palavra de Deus, ela procura consultar homens. E aquele que ela mais se agradar, então ela vai e obedece. Existem muitas situações em que nós vemos à nossa volta, casamentos, né? E pessoas que se separam e muitas vezes nem se divorciaram e já querem assumir um novo casamento ou uma nova companheira e acham muitas vezes liberdade para isso segundo palavra de homens, segundo a doutrina de homens. Mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela não deixa que isso aconteça, porque a pessoa só está livre quando realmente ela obedece o que está escrito em Romanos 13, às autoridades. E as autoridades nos dizem que nós estamos casados quando nós estamos civilmente capazes de assumir o matrimônio. Quando vai até um cartório, assume ali uma certidão de casamento, é emitida, o homem está casado ali. Ele só dissolve, ele só termina esse casamento quando há um divórcio, né? A palavra de Deus, ela não dá condições para que o homem case e se divorcie, né? Em qualquer momento, mas se ele quer assumir outro compromisso, se aconteceu algo em sua vida de grave, né? Porque a palavra de Deus, muitas vezes, ela dá condições, ela não indica, ela não anima o homem a divorciar, mas quando ela dá condições para isso, a pessoa tem que procurar realmente um cartório, ela tem que dissolver aquele casamento através de um divórcio e procurar um novo casamento. Mas, muitas vezes, alguns líderes podem dar liberdade, né? Já ouvimos casos. Não, se você agora é cristão, mesmo você estando casado civilmente com outra pessoa, agora você é nova criatura, você não precisa lá, né, divorciar, você pode arrumar outra companheira, né? Isso é doutrina humana, porque a palavra de Deus não permite isso. Nós estamos dando apenas um exemplo do que pode acontecer quando as pessoas elas se aprofundam em doutrinas humanas. Então, Paulo está alertando a igreja aqui a respeito disso. Paulo está alertando a igreja para que eles não sigam doutrinas humanas, para que eles sigam a doutrina da igreja, a doutrina que vem da palavra de Deus, pois que todas essas coisas com uso se destroem. E ele vai continuar no versículo 23. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto a si mesmo, e falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então, parece que tem até algo de bom quando as pessoas tentam ensinar um ao outro segundo o seu próprio conceito e não o conceito bíblico, como culto a si mesmo, né? As pessoas que cultuam o seu próprio eu, pessoas que glorificam o seu próprio eu, pessoas que acham que são donas da razão, que são donas às vezes de decisões em que alguns precisam tomar, mas a palavra de Deus, ela é suficiente. Nós não precisamos de sabedoria humana, porque a sabedoria humana ela é sem valor se ela não tiver de acordo com a palavra de Deus. Então, o culto a si mesmo, a falsa humildade, muitas pessoas usam, né, de rigor, usam até mesmo de orgulho para falar e determinar coisas sobre a vida do outro. Não, você não pode fazer isso. Não, você não pode fazer aquilo. Olha, se você quiser entrar na minha igreja, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer isto, você tem que deixar aquilo. E muitas vezes a pessoa não se baseia na palavra de Deus.
Muitas vezes a pessoa não mostra na palavra de Deus algo concreto. Elas usam a sabedoria humana, elas começam a usar de uma falsa humildade, que na verdade querem glorificar a si mesmo, querem se achar os tais para resolver os problemas das pessoas. Então Paulo está condenando isso aqui. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Então nós temos que nos prevenir a cada dia, estudar a palavra de Deus a cada dia. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que ilumina as nossas vidas é ouro. Nem toda palavra que chega até nós, seja pelo celular, ou seja pela televisão, ou seja que alguém mandou, algo escrito para você, nem tudo nós podemos engolir sem antes analisarmos. Nós precisamos analisar tudo e reter o que é bom. E o profeta no Antigo Testamento, ele sempre foi reconhecido pelo que ele profetizava, pelo que ele falava, pelo que ele pregava, se aquilo realmente estava de acordo com o que Deus determinou, se aquilo realmente acontecia e de acordo com a sua própria vida. E no Novo Testamento nós vemos que a palavra de Deus, quando ela é anunciada, o pregador, aquele que vai falar, ele precisa também ter esses cuidados. Se ele vai falar segundo a palavra de Deus, se ele tem vida de testemunho e se realmente o que ele está falando é algo que Deus determinou. Então, para isso, nós temos que ter muito cuidado. Hoje, então, está sendo disseminado através da internet muitas palavras, muitas pregações, muitos sermões, Mas nós temos que procurar avaliar todas as coisas. E muitas pessoas podem usar desses momentos em que as pessoas estão sofrendo e começar a tentar declarar algo na vida, Você não pode sofrer, você é vencedora, você pode, você consegue, você é capaz, e começa a determinar algo na vida da pessoa, até mesmo sem conhecer a realidade daquela pessoa. Se a pessoa está em pecado, ou se a pessoa muitas vezes não deixou um vício, ou se a pessoa realmente não tem conhecimento da palavra de Deus. Então muitos vão aproveitar também nesses dias, mas nós devemos saber a cada dia mais que a palavra de Deus, ela deve ser a nossa regra de fé e de prática, e nós temos que aprender muito com isso. Nós temos que aprender a estudar a palavra de Deus, saber que o Antigo Testamento vai servir para a nossa vida como a soberania de Deus sobre o seu povo, como uma narrativa histórica de como Deus agiu na vida do seu povo e como o povo teve que obedecer às leis, e quando eles não conseguiam obedecer às leis, o que acontecia com eles. E aí nós vamos chegar no Novo Testamento, nós vamos ver que Jesus Cristo, ele vem obedecer essas leis, ele vem confirmar as leis, porque o homem no passado não conseguia obedecer. Então ele vem derramar sobre nós a graça, e pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então não adianta uma pessoa tentar colocar regras sobre a sua vida, tentar colocar leis sobre a sua vida. A palavra de Deus já te ensina tudo, basta estudar e basta você crer no Senhor Jesus, que Ele vai te orientar. Que Deus te abençoe, que Deus continue fortalecendo a sua vida. Esteja a cada dia mais procurando uma igreja séria, uma igreja realmente que transparece Jesus Cristo nas pregações, nos seus louvores, e esteja procurando pessoas que realmente vão te orientar biblicamente. Você precisa ser a cada dia mais orientado pelo Senhor Jesus através da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus continue firmando
às nossas vidas. Vamos entoar o hino Firme nas Promessas, é o 177 do nosso inário, hino Firme nas Promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o Verbo eterno sempre a me amparar. Sem tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Nas promessas de Jesus, meu Mestre, firme, firme, sem firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade já desfruto, enfim. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz, cada dia mais me alegra em sua luz. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Você está obedecendo a Deus porque alguém mandou ou porque a palavra de Deus está determinando a obediência? Você está obedecendo a Deus por causa de seus pais? Você está obedecendo a Deus por causa de alguma situação na sua vida? Ou porque você crê na palavra de Deus como regra de fé e de prática? Que você continue sendo sustentado por Deus e tenha sabedoria. Nós obedecemos a Deus em todo e qualquer momento. Nós não precisamos de alguém nos mandar fazer alguma coisa. Nós já fazemos pela liberdade que nós temos no Espírito Santo. Nós obedecemos porque o Espírito Santo se move em nossa vida. Nós não precisamos que ninguém nos mande fazer algo. Nós fazemos porque Deus nos mandou fazer. E a palavra do Senhor é clara. E nós obedecemos e temos a certeza de que Deus está nos sustentando. Não aceite palpites, talvez de quem nunca estudou a palavra de Deus a sério. Não aceite alguém pregar para você se ele ao menos estudou a palavra de Deus, se ele fez um seminário idôneo, se ele realmente cumpriu os requisitos
de um servo bom e fiel, aquele que se debruça na palavra de Deus, aquele que realmente almeja o pastorado, aquele que realmente está de acordo com os preceitos de Deus. Até mesmo Timóteo, ele é orientado a fazer isso, que ele seja um homem dedicado no estudo da palavra, um incansável no estudo da palavra. E nós sabemos que os apóstolos, eles tiveram um seminário formidável aos pés de Jesus. E quando vem Paulo, que não tinha participado juntamente com os apóstolos na presença de Jesus ali fisicamente, o apóstolo Paulo, ele tem que cumprir algumas coisas no colégio apostólico. E ele então precisa passar também pelo crivo do colégio apostólico. E nós precisamos, a cada dia mais, ouvir mensagens que realmente vão nos nutrir, mensagens que realmente vão servir de remédio para determinadas doenças espirituais que nós temos. Não adianta você tomar um remédio se ele não serve para aquilo que você está passando. A palavra de Deus é suficiente e ela está acima de todos os remédios que nós podemos tomar, porque ela é a cura de todas as nossas enfermidades espirituais. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra que nos exorta a cada dia, Pai. E nós precisamos dela para sobreviver nesses dias. Precisamos do Teu Santo Espírito, ó Pai, que nos console a cada dia. Precisamos, ó Pai, do Senhor em nossa vida. Que nós possamos ouvir a Tua palavra e cumprir, ó Pai, espontaneamente. E que ninguém venha mandar que nós fazermos isso ou aquilo, mas que nós possamos obedecer, ó Pai, porque nós somos fiéis a Ti, porque nós somos salvos por Cristo Jesus, e porque realmente, ó Pai, aquele que é fiel até a morte, este herdará a coroa da vida. E nós devemos obedecer, ó Pai, e cumprir a Tua palavra em nossa vida, que possamos testemunhar, ó Pai, cada dia mais Jesus Cristo em nossa vida. Fortaleça a Tua igreja, Pai, fortaleça os nossos passos e afaste de nós, ó Pai, qualquer falso profeta, qualquer que queira, ó Pai, se aproveitar desses dias de sofrimento. Que o Senhor, ó Pai, esteja nos livrando daqueles que aproveitadores, aqueles que vão usar a palavra de Deus como mercado, ó Pai. Afaste, ó Pai, da Tua igreja essas pessoas que sequer estudar a Tua palavra. Fortaleça a nossa igreja e possamos seguir rumo às mansões celestiais, orientados pelo Teu Santo Espírito. Essa é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces e eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus continue fortalecendo a sua vida. Vamos viver alguns tempos de expectativa. As autoridades estão se reunindo em todo o nosso território nacional, estadual e municipal para entrar num acordo sobre a abertura das igrejas. Muitos municípios já flexibilizaram os trabalhos. Nós estamos aguardando as autoridades também no nosso município para que nós possamos promover uma reabertura das nossas igrejas, segundo também a permissão das autoridades. E nós precisamos obedecer a elas, porque foi Deus que constituiu as autoridades. E não só por causa disso, também porque a doença não foi embora. O vírus continua andando, o vírus continua sendo disseminado. O que está acontecendo é uma diminuição, talvez, dos casos, porque muitas pessoas já estão imunes e muitas pessoas já se conscientizaram da preservação, de preservar a sua vida e do próximo também, e também da prevenção de uso de máscaras, diante de aglomerações, do álcool em gel.
E nós estamos sendo sustentados por Deus. Nós, às vezes, não estamos felizes, né? E não estamos satisfeitos de falar pela internet, né? Mas foi o que nos tornou mais seguros de falar para os irmãos. Muitas pessoas podem estar achando que estamos acomodados, de forma alguma. Nós queremos mesmo é a presença física dos irmãos. Queremos é a comunhão. Nós estamos sofrendo também como pastores em levar a palavra de Deus, olhando para telas, né? Olhando para câmeras. A nossa vida, a nossa obra e o nosso ministério não foi feito para isso. Nós temos que falar pessoalmente, falar para as pessoas. Mas esse dia chegará em breve. Vamos continuar orando. O importante neste momento é você estar sendo santificado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Jamais se esqueça de ler a Bíblia e orar nesses dias. Que Deus te abençoe, que Deus continue fortalecendo a sua vida. Amém.